Então, gente, esse assunto aqui, ó, 4 bimestres, a gente já está falando um pouquinho do meio ambiente, tá? Então, o assunto é meio ambiente, a gente já teve meio que uma introdução nas últimas atividades do terceiro bimestre, quando a gente falou dos riscos ambientais, né, da natureza e dos riscos ambientais. Agora a gente entra de vez nessa questão ambiental, 4 bimestre, tá? Então, o tema aí que eu trouxe para vocês é globalização e urgência ambiental, ou seja, esse assunto do meio ambiente sendo tratado na esfera global, tudo bem? Como uma coisa muito importante para ser discutida, né? Porque envolve aí todos os países no mundo, e aí está nesse nível, tudo bem? Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje é clima e cobertura vegetal. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar essa questão de como é o clima, quais as características, a questão da cobertura vegetal, falar um pouquinho dos biomas, para depois a gente entrar na discussão aí do aquecimento global, né, da pegada de carbono e toda essa política ambiental internacional, tá? Então, vamos por partes. Tá, então, ó, primeira aula do 4º bimestre. Vamos dar uma analisada aqui na habilidade. Olha só a nossa habilidade aqui, ó. Comparar características geográficas dos diferentes domínios naturais. Então, a habilidade é comparar, tá? Estabelecendo relações entre os biomas, ou seja, a gente vai ver, analisar as características naturais, compará-las depois, para a gente entender como é que é a dinâmica dos biomas, tá? Lembrando que os biomas aí, vocês já viram isso em biologia, a questão dos ecossistemas, né? Mas a gente explora um pouquinho mais a questão dos biomas em geografia. Então, a gente vai ver essas características naturais, e aí eu estou falando do clima, eu estou falando da vegetação, tá? E essa interação com os animais. Então, isso que a gente vai fazer, a gente vai comparar essas características para estabelecer relações, ó, essa área aqui, essa região, tem tal clima, tem tal vegetação, então tem uma interação aqui, tem determinados tipos de animais que vivem nesse ambiente, tá? Tudo para quê? Para a gente entender a questão ambiental, o quanto ela é sensível e, ao mesmo tempo, o quanto ela é importante para o equilíbrio ecológico. E aí, quando a gente fala equilíbrio ecológico, estamos nos inserindo, ou seja, colocando o ser humano também como parte dessa dinâmica. Tudo bem? Então, o estudo desse tema ele é muito importante, mais do que nunca na história da humanidade, sobretudo do que vem ocorrendo nos últimos séculos aí com relação ao ambiente, tá? Então, antes de nós começarmos, então, a entrar nessa discussão dessas características, vamos ver alguns conceitos, tá? A partir desses conceitos aí vai ficar mais claro para a gente entendendo o passo a passo, tá? Liberar aqui a entrada da Sara. Tá. Então, vamos lá, vamos aos conceitos. O primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês é o conceito de tempo e de clima, tá? Vocês já viram isso lá no 6º ano, né? Oh, professor, eu lembro lá no 6º ano, a professora falando de clima, de tempo, o que era clima, o que era tempo, tá? Pois é, então a gente vai retomar aqui essas ideias para tirar qualquer possível dúvida que tenha ficado ao longo desses anos aí, do 6º ano para cá, tá? Então, ó, vamos pensar que tempo é um estado ou condição momentânea da atmosfera. Então, vamos pensar assim, ó, o tempo hoje, como está o tempo hoje, né? O tempo hoje está meio abafado, está ensolarado, mas já está começando a esquentar aí, né? Vocês viram que ontem foi terrível, né? Quente demais. Então, isso, gente, é o tempo, tá? Tempo. É um estado momentâneo ali. E aí pode ter diversas variações durante o dia, né? O dia pode começar frio, ou pode começar nublado, depois o céu abre, pode fazer sol, depois pode voltar a fazer frio. Enfim, isso é tempo, tá? Já o clima ele é um pouco diferente. O clima é um estado mais duradouro, é uma característica de uma determinada região que é duradoura, tá? É como se fosse aí o tempo, o tipo, né, a característica do tempo se repetindo ao longo dos anos. E aí, alguns estudiosos colocam aí como 30 anos, tá? Uma característica que se mantém aí durante 30 anos, as mesmas condições durante 30 anos. Então, aquela região vai ter uma certa característica, então ali ela vai ter um clima dela específico, tá?
Então, ó, o clima é determinado pelas condições gerais da atmosfera, digo gerais, tá? Em um determinado período de tempo, 30 anos. É determinado pelas variações médias das temperaturas, variação média da umidade, da pressão do ar, da circulação. Então, é assim, quando eu digo, ó, o clima de determinada região é tropical, significa que entre ano passa ano, vai chover no verão, no inverno não vai chover, tá? E as temperaturas são relativamente elevadas durante o ano, né? No inverno as temperaturas caem um pouco, mas normalmente são quentes. É o nosso clima aqui, por exemplo, da região de Rio Claro, o clima tropical. Então isso é clima, é uma característica mais geralzona, assim, digamos, que vem anos e após ano com as mesmas características, tá? Então a diferença entre tempo e clima tempo é mais momentâneo e o clima ele é mais duradouro, as características. Tá, mas eu citei para vocês aqui essas palavrinhas aqui, ó. Falei de temperatura, falei de umidade do ar, falei de circulação do ar e falei de pressão atmosférica. Então, essas palavrinhas aqui estão associadas, gente, ao clima. E a gente chama de fatores, tá? Os fatores que determinam o clima, como é que o clima vai ser. Então, quais são os fatores climáticos aí? Vamos dar uma olhadinha, ó. Eu trouxe 4 aqui para vocês. Tem mais, tá? Mas eu trouxe 4 aqui, bem importante para a gente discutir aí, tá? O primeiro deles é a temperatura, tá? Quando fala em clima, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a temperatura. Então, temperatura, a umidade do ar, as massas de ar, a maritimidade e a continentalidade. Talvez esse último aqui seja mais desconhecido para vocês, vocês não ouvem falar muito, mas também é muito importante a gente trazer ele aqui para discussão. Olha só, vamos para a temperatura. Como é que é isso? O que é temperatura, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A temperatura é a quantidade de energia térmica presente no ar. E se dá em função da forma de insolação, ou seja, da forma como os raios solares chegam ao planeta e aquecem essa atmosfera, e também dos tipos de gases presentes na atmosfera. Então, vamos ter 2 elementos aí que vai determinar a temperatura, né? Basicamente, determinar a temperatura da atmosfera. Tudo bem? Então, essa é o que caracteriza a temperatura. Vamos dar uma olhadinha aí, como é que a insolação, ou seja, a radiação solar, interfere aí na atmosfera, fazendo a atmosfera aquecer, tá? Antes de entrarmos lá, deixa eu só mostrar para vocês aqui o aparelho que mede a temperatura é termômetro. Professor, é óbvio, né? Tá, gente, eu estou trazendo isso aqui porque a gente vai falar de outros, né, outros fatores e cada fator aí vai ter o seu aparelho. E no caso aqui da temperatura é o termômetro, esse é mais fácil mesmo. Olha só, insolação. A insolação diz respeito aqui a quantidade de radiação que chega na superfície terrestre, tá? Então, o que aquece a nossa atmosfera e, portanto, faz a temperatura, né, aumentar aqui na atmosfera é a radiação solar, tá? E a radiação solar, ela chega de forma, digamos, diferenciada na superfície terrestre. Por que que isso acontece? Bom, por causa da forma do planeta, né? O planeta tem uma forma esférica, né? Esférica, na verdade é um geóide. Mas aí a radiação solar vai chegar aí de forma diferenciada nessa superfície, tá? Então eu trouxe para vocês aqui essa animação para mostrar que determinadas áreas, né? E aqui vocês podem ver pelas cores dessas setas, né? Quanto mais escura a cor, maior a intensidade, maior a energia, né? Chegando à superfície, ou seja, essa região aqui do planeta recebendo maior quantidade de energia devido à forma como chega, tá? A forma como essa radiação chega na superfície. E aí, quanto mais distante dessa região central, que nós temos a linha do Equador, né? Vai chegando aí menos energia na superfície terrestre. Ó, aqui temos uma outra figura que vai explicar isso mais detalhadamente. Em um determinado período do ano, e aí eu estou falando dos equinócios, né, são 2 no ano, a Terra vai estar numa posição em relação ao Sol
que os raios solares vão chegar dessa forma, ou seja, na linha do Equador ele vai chegar de forma perpendicular, ou seja, direto, ó, direto na superfície, tá? Isso é perpendicular. Enquanto que nas regiões mais próximas do polo ele vai chegar com um ângulo menor ou maior aí no caso, né, de que 90 graus, tá? Isso faz com que tenha menos energia na superfície, ou seja, a superfície aqueça menos polos, a temperatura é menor. É isso que explica, por exemplo, a região do Equador ser mais quente do que na região próximas aos polos, ou mesmo no polo. É a forma com que esses raios chegam à superfície do planeta. Olha só, a mesma quantidade de energia chegando à superfície, ela abrange uma área maior, ou seja, ela meio que dissipa essa energia para uma área maior, aquecendo menos. Aqui não. Aqui nós temos uma situação de raio chegando na superfície terrestre, ocupando uma área menor, ou seja, os raios estão concentrados, a energia está concentrada numa área menor, então aquece mais, tá? Então, o ângulo de incidência desses raios na superfície vai fazer com que ou aqueça mais ou aqueça menos, depende de como ela chega na superfície, beleza? Quem aqui já usou uma lupa, né? Sabe aquelas lupinhas de vidro e colocou no sol e tentou queimar alguma coisa com essa lupa? Por que isso acontece? Devido ao formato do vidro, tá? Da lente. A lente, ela pega os raios que chegam ali na lupa e concentra em um ponto. E ao concentrar essa energia em um ponto, vai aquecer mais, né? Vai estar com mais energia naquele ponto. É basicamente mais ou menos o que acontece aqui. Tudo bem? Energia concentrada num ponto menor aquece mais. Olha só o que vai acontecer na superfície terrestre de modo geral. Olha esse mapinha aqui, ó. Então, a gente percebe que a região próxima à linha do Equador, ela vai ser mais quente, porque recebe uma incidência de luz solar maior. Então, gera para a gente aí as zonas térmicas do planeta Terra. Então, ó, as cores mais quentes, no caso laranja, né, aqui mais forte, tem temperaturas maiores, enquanto que se eu for em direção ao polo, as temperaturas vão diminuindo até chegar no polo. Tudo bem? Isso acontece tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Beleza? Aí, então, a partir desse mapa aí, a gente percebe aqui uma figura simplificada das zonas térmicas do planeta. Tá aqui, ó, uma figura simplificada. Temos faixas, zonas, né? A zona tropical, por que tropical ou intertropical? Porque está entre os trópicos. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Então, essa área aqui de dentro é a área que recebe a maior incidência de luz solar, e aí uma quantidade de energia maior na superfície, portanto, ela aquece mais. Aqui temos a zona temperada, do norte, do hemisfério norte, a zona polar, aí a glacial ártica, aqui temos a zona temperada do hemisfério sul, e a zona polar glacial antártica, aqui recebendo bem menos energia solar. Tudo bem? Outra forma aqui de representar isso, está aqui também, tá? Eu trouxe aqui esse outro mapinha porque mostra, né, essas linhas que são importantes, e elas não estão aí por acaso, tá? Essa linha demarca aí uma zona de transição, por isso que ela tem esse paralelo, né? Por isso que esse paralelo recebe um nome especial, trópico, tá? Tanto de Câncer quanto de Capricórnio aqui. E 23 graus. Isso aqui é um valorzinho, ó, que vocês têm que saber que os trópicos é 23 graus e uns quebradinhos aí, tá? 23 graus e 27 minutos. Tudo bem? Lembrando que o que é isso, professor? Eu não entendo direito o que é isso aí, eu não lembro direito. Gente, isso aqui são latitudes, são linhas imaginárias criadas pelo homem para criar localizações, tá? Lembrando que a linha do Equador é 0 grau, e não é grau de temperatura, é grau de ângulo, tá? Um ângulo que varia até 90 graus para norte, por isso que vai aumentando aqui, ó, 0, 23, 66. Quando chega no polo, é 90, tá? Ele varia 90 aqui também para o sul, tá? No sul também, Polo Sul é 90 graus. Se você juntar aqui, ó, 90 mais 90 dá 180, metade da circunferência, que é 360. Tudo bem? Então, tá aí para vocês essa primeira questão da insolação. Como que a insolação influencia no planeta? Tá? É de forma diferenciada. Diferenciada.
Tá, esse foi o primeiro fator aí da questão da temperatura. Vamos dar uma olhadinha na composição da atmosfera. De que a atmosfera é feita? Olha aqui, ó. A atmosfera tem aí, sobretudo, uma composição de gases diferentes. Do nitrogênio, gás nitrogênio, 78%. Temos 21% aí de oxigênio, em média. E os outros 1% aí são outros gases, né? O dióxido de carbono, né? O gás carbônico, vapor d'água, partículas e outros tipos de gases aí compõem a atmosfera. Então, essa é a atmosfera, é feito disso. Olha aqui, ó. Vou mostrar direto para vocês aqui, ó. Esses gases, gente, não estão distribuídos de maneira igual, né? Igual pela atmosfera. Ou seja, quanto mais próxima da superfície, maior a quantidade desses gases. E isso é óbvio, né? Se quem atrai esses gases é a força da gravidade, então faz sentido dizer que quanto mais próximo da superfície, maior a quantidade de gases. E ela vai diminuindo à medida que a gente vai aumentando a altitude aí, ó, em altitudes mais elevadas, tá? Então é assim que a atmosfera se comporta, tá? Então, quando as pessoas vão fazer escaladas nas regiões muito altas, a quantidade de, por exemplo, de gás oxigênio diminui, e aí ela sente mais cansaço, né? Tem vários sintomas aí. Então, para escalar, por exemplo, o Monte Everest, que é muito alto, mais de 8.000 quilômetros, né? Aliás, 8 quilômetros, 8.000 metros, tem gente que escala com tubo de oxigênio, porque a quantidade lá em cima é muito pouco, tá? Então, é assim que funciona. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, numa situação interessante desses gases aí. Deixa eu só falar uma outra coisa aqui, ó. Quando a radiação solar atinge a superfície terrestre, atravessa a atmosfera, melhor dizendo, ela vai aquecer esse gás. Quando a radiação solar chega à superfície, chega ao planeta Terra, ele vai aquecer esses gases. Vocês concordam comigo que onde tem uma presença de gás maior, vai ter temperaturas maiores? Onde a presença de gás é menor, vai ter uma temperatura menor? Sim, isso faz sentido. Até porque se não houvesse gases aqui, ó, não teria o que a radiação solar aquecer. Não teria o que aquecer. Ele aquece o quê? Ele aquece o ar, a atmosfera, as partículas que estão lá. Se não houvesse, não aqueceria nada. Tudo bem? Então, a radiação solar atravessa a atmosfera, aquecendo os gases que estão lá e aquece também a superfície. Tudo bem? Então, quanto mais próximo da superfície, maior é a temperatura. Isso tanto é verdade que, essa figura aqui, ó, vai nos dizer a seguinte situação: quanto maior a altitude, menor é a temperatura, tá? Por isso que alguns picos aí, algumas montanhas têm o topo com neve, neve eterna, né? Neve que estão sempre lá presentes por conta dessa baixa temperatura conforme a gente vai aumentando a altitude. Não tem muito gás para ser aquecido lá, portanto, a temperatura tende a diminuir. E se tiver a presença de água lá, essa água vai ser congelada. Tá, deixa eu só voltar aqui para falar uma coisinha para vocês. Eu disse que existem vários tipos de gases presentes na atmosfera. E um desses gases aí é o tal do dióxido de carbono ou gás carbônico, né? CO2. Esse gás, gente, ele tem uma propriedade interessante, ele prende calor, ou seja, ele segura energia, energia em forma de calor, tá? Então, o metano, por exemplo, o gás carbônico, o metano, esses gases aqui, ó, eles conseguem prender calor. Isso aqui a gente vai explorar um pouquinho mais lá para frente, quando a gente vai falando de aquecimento global, efeito estufa e aquecimento global, tá? Eu só trouxe aqui só para adiantar um pouquinho que existem esses gases na atmosfera, e eles têm essa capacidade de segurar calor, mais do que o normal, mais do que os gases como o oxigênio, do que o nitrogênio. Então, a gente vai, lá na frente, explorar um pouquinho mais, tá? Ó, aqui existe um termo interessante que é chamado de razão adiabática, né? Que é aquilo que eu disse, que quanto maior a altitude, mais frio vai ser, ou seja, menor é a temperatura. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. E existe uma razão, tá? Ou seja, ó, a cada aí 100 metros de altitude que a gente, né, a 100 metros de altitude, elevando 100 metros de altitude, a temperatura diminui 1 grau a cada 100 metros.
tá? Isso numa situação em que a atmosfera esteja seca, sem muita umidade, tá? Se ela estiver com umidade, a temperatura diminui só 0,6 graus. Lembrando que as gotículas de água têm essa capacidade também de prender calor, tá? Assim como o gás carbônico. Tudo bem? Então, isso é a razão adiabática. A cada 100 metros, nós temos aí a diminuição de temperatura de 1 grau, se você estiver subindo em altitude, tá? Aqui. Aqui eu queria explorar um pouquinho da questão da pressão. Sabe esses gases aqui, ó? Aqui está representado por essas bolinhas, né? Como se fossem os gases aí, as moléculas de gás presentes na atmosfera. Tá. Imaginem que essa seguinte situação aqui, ó. Nós temos aqui uma cidade, a cidade de São Paulo, está aí a 750 metros de altitude, ou seja, aqui está a linha do oceano, né? O litoral, aqui está o oceano, aqui a altitude é 0, está na linha do mar, tá? Aqui temos Santos, cidade de Santos. E aí você tem aqui uma subida, aquela subidona, né? Ou descida, né? Se você estiver de São Paulo para Santos, você desce a serra, tá? Não é exatamente dessa forma aqui, não é um penhasco assim, né? Aqui é só um desenho para representar. Então, a gente percebe o quê? Que a cidade de Santos está submetida a uma coluna de ar muito maior do que São Paulo. Olha aqui, se a gente pegasse esse nível aqui, ó, né? A coluna de ar que está em cima da cidade de São Paulo, ela é menor do que essa coluna de ar que está em cima da cidade de Santos. Significa o quê? Que vai existir uma pressão maior. A quantidade de molécula aqui ela é também maior. Tanto é que dá aquele problema no ouvido, né? Quando a gente está descendo lá de ônibus, de carro, de moto, a gente está descendo ou subindo a serra, né? Dá aquele negócio no ouvido, é a pressão modificando, tá? A pressão sendo alterada, é a pressão do ar. Então, isso que acontece. Então, a pressão também é um fator climático, tá? Então, é isso que acontece aqui nessa situação. Então, quanto maior é a quantidade de molécula, né? Maior vai ser a temperatura. Então, as temperaturas aqui costumam ser maiores do que nas regiões mais elevadas, devido à quantidade de moléculas. Tá. Então, esse aí foi a temperatura. Beleza? Temperatura é um fator climático. O próximo fator climático aqui é a umidade do ar. O que viria a ser a umidade do ar? É simples. É a quantidade de água em forma de vapor na atmosfera, né? Na atmosfera. Então, na atmosfera existe gotículas de água. Muitas vezes a gente não percebe, tá? Não percebe. Nesse exato momento aí, na casa de vocês, existe gotículas de água, vapor de água presente. Só que o tamanho dessa molécula de água aí, ou da quantidade da gotícula de água, não é nem molécula, né? Gotícula de água é tão pequena que a gente não enxerga a olho nu, tá? Então, está presente, mas a gente não enxerga. Então, a quantidade dela no ar vai nos dizer aí a taxa de umidade do ar. Tudo bem? Quem que é o aparelho que mede essa umidade? É chamada de higrômetro. É esse nome aqui mesmo, higrômetro, tá? É o aparelho que mede a umidade do ar. Ó, trouxe para vocês aqui duas situações envolvendo a umidade do ar, que é a evaporação e a transpiração. A evaporação é mais simples, é quando a água, né, um corpo da água, seja um oceano, um lago, um rio, né, por questão do aquecimento, né, a água é aquecida aí pela energia solar, ela vai evaporar, né, um processo físico, da física, né, um processo físico aí da água, tá? Então, a água vai evaporar, vai mudar de estado, de líquido para gasoso. Então, gera-se aí essas gotículas de água que a gente pode ver aqui, né, nessa imagem, né, de floresta, nós temos aqui as gotículas de água aí presentes em formas de vapor, ou podemos chamar até de nuvens, né, nesse caso aqui, devido à quantidade. Olha só que interessante. Existe a evaporação, mas existe também a transpiração. Os vegetais, né, a vegetação, ela também faz um processo de transpiração. Assim como nós transpiramos também, sai água aqui pela nossa pele, né? E aí as plantas também têm esse processo. E essa transpiração também ela é importante para manter o ar úmido. Por isso que a vegetação, as florestas são importantes. Ela controla o clima, controla a quantidade de água que está presente na atmosfera, tá? Isso é muito importante.
Então, temos aqui a situação aqui de água evaporando. Se vocês quiserem fazer um teste, basta pegar aí uma sacolinha transparente, colocar dentro uma plantinha. Vocês vão ver que vai ficar tudo, né, cheio de gotículas lá dentro, porque a planta produz vapor d'água, a transpiração. Tá. Essa transpiração é muito importante para a dinâmica climática. Eu vou mostrar por quê. E o Brasil é um bom exemplo disso, porque nós temos um fenômeno aqui que é extremamente cobrado nos vestibulares, né? Tem sido cobrado bastante, e é importante vocês entenderem. Olha só, existe uma coisa no Brasil chamada de rios voadores. Rios voadores, é o rio lá em cima, lá, voando, né? Mas não é assim exatamente com a água que vocês conhecem correndo aí. São vapores de água, né? Correndo na atmosfera. E ela é importante porque ela tem o seu centro na região da floresta amazônica. A floresta amazônica vai abastecer esse rio, e esse rio ele vai se dissipar pelo território não só brasileiro aí, né? Na América do Sul como um todo. Então, temos aqui a água do oceano evaporando, temos aqui a formação de nuvens, as correntes de vento acabam deslocando essa umidade, né? Para a região da Amazônia, fazendo chover na região da Amazônia, por isso que a região da Amazônia é úmida. Aí tem a presença da floresta, existe a tal da transpiração, né, evapotranspiração da floresta, que acaba ajudando mais ainda na formação desses rios, dessa quantidade de umidade que fica na atmosfera e ela se desloca. Isso aqui, gente, é muito importante. Esse deslocamento aqui, ó, pela América do Sul, de umidade, é muito importante. Então, se você desmatar, queimar, diminuir a floresta, né, a taxa de floresta na região amazônica, a região sudeste e outras partes da América do Sul vai diminuir a sua umidade, tá? Então, esses rios voadores aqui, ó, é muito importante, tudo bem? Porque ela traz umidade para outras regiões, tudo bem? A gente vai explorar direitinho mais para frente aí essas massas de ar, como que elas se deslocam, como que elas funcionam. Tudo bem? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui de computador, tá? Uma imagem de satélite, mas editada no computador para colocar aí, destacar para vocês a questão, ó, dos rios voadores. Olha só que interessante, é uma faixa aqui de umidade, né? Ela é recarregada pela floresta amazônica. Chega a umidade do oceano, mas ela é recarregada aqui pela floresta amazônica e ela se desloca, porque existem correntes de ar aqui deslocando essa umidade. E aí traz umidade para outras regiões. Sobretudo aqui, ó, São Paulo, estado de São Paulo. Tá? Importantíssima essa dinâmica aí. Isso é umidade do ar. Vapor de água presente na atmosfera. Próximo fator climático são as massas de ar. É que eu tinha comentado. O que é uma massa de ar? As massas de ar são porções, são volumes, né, da atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura e umidade. Ou seja, é uma porção da atmosfera que ela pode ser úmida, pode ser quente, pode ser uma massa de ar que é seca, sem umidade, pode ser fria. Então, é uma porção da atmosfera. Pensa assim, massa de ar é uma porção da atmosfera que tem determinadas características. Então, ó, as massas de ar se formam sobre grandes áreas de terra ou de água. Tá? Assim, o ar vai adquirindo característica de acordo com a superfície, onde ela se formou ali embaixo. Se ela se forma em cima de um oceano, então ela vai ser úmida. Se ela se forma em cima de um continente, né, e esse continente não tem muitos rios e lagos, então essa massa de ar ela vai ser seca, né, bem provável que quente também. Então, é assim que se formam as massas de ar. Daí, eu trouxe as massas de ar do Brasil, tá? As massas de ar que atuam no Brasil. E elas são muito interessantes de a gente notar aqui, ó. Dois momentos, tá? No verão, como elas se comportam e como elas atuam, e no inverno também, há diferenças. E aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção na legenda, tá? Ó, tudo que tiver o círculo com fundo vermelho são massas de ar quentes. A característica dela é ser quente. As aqui em azul escuro, né? Massa de ar fria. Aquelas que tem o círculo azul é úmida, né? Então pode ver aqui que tem o fundo e tem o círculo em volta. E as que tem o círculo laranja, né, amarelinha aqui, são massas de ar secas. Então, vamos dar uma olhadinha em como que elas atuam no Brasil. No verão, existe uma massa de ar que se forma em cima da floresta amazônica.
Então, ela é quente, porque está vermelhinho aqui, ó. Ela é quente até porque está próximo da linha do Equador, está numa região do planeta que é quente. É uma zona tropical, equatorial aí, tudo bem? Então, ó, massa equatorial continental. Então, é uma massa que está na região do Equador e que é formada em cima do continente. Olha, pessoal, então quer dizer que o MC, a massa MC, então é isso? É uma massa equatorial continental, tá? Qual que é a característica dela? Bom, ela é úmida, a gente sabe que é úmida, né? Porque ela se forma em cima de uma floresta amazônica aí muito úmida, que é a questão da transpiração da floresta. Ela é quente por estar na linha do Equador. Olha só como que ela atua no verão. Olha aqui, ó. Olha a extensão até onde ela atua nessa região aqui. Essa outra aqui é a massa equatorial também, que está na região do Equador, só que oceânica, né? Atlântica aqui, ó. A massa equatorial atlântica. Então, ela é formada em cima do Oceano Atlântico, na região do Equador. Ela é o quê? Ela é úmida ou ela é seca? Ela é úmida, né? Ó, ela é formada em cima do oceano, é úmida, tá? Essa daqui, professor, não deveria ser seca, já que formou em cima do continente? Poderia, mas como a região é úmida, né? Eu falei para vocês que a massa adquire a sua característica em função do que tem embaixo ali na superfície, como tem muita umidade aqui, ela acaba sendo úmida. E essa massa atua nessa região aqui do Brasil. Aqui nós temos a MTA, que é a massa tropical atlântica. Então, ela é formada no oceano, em cima do oceano. Elas se deslocam, ela age na região costeira do Brasil, tá? Então, a MTA, ela é quente, ela é úmida, quente e úmida, e atua nessa região. Aqui, na região central do continente americano, sul-americano, nós temos a MT, aliás, MTC, que é a massa tropical continental. Essa é seca e é quente. Seca e quente. Tá? Então, ela atua no verão aqui, ó, deixando essas áreas secas. Não deixa muito que a umidade entre, que ela acaba empurrando, né? É uma massa de ar seca que barra aí a entrada de umidade. E até de temperaturas baixas também. Então, quando vocês veem a previsão do tempo lá, essa área aqui vermelha, né? Uma massa de ar seco está dominando essa área. A massa de ar da região. Tá? E aqui no verão, a MPA, que é a massa polar atlântica. A MPA, gente, ela praticamente não atua no Brasil no verão. Não atua. Ela aparece aqui para dizer que tem e que atua mais aqui no bem ao sul aqui da América do Sul mesmo. No Brasil, ela praticamente não atua. Raramente, né, quando chega uma frente fria no Brasil na época de primavera e verão, que é difícil acontecer, raro acontecer, seria aí a MPA atuando, tá? Então, ela vai atuar aqui, ó. Olha aqui, olha como que ela atua aqui no inverno. Olha a MPA, chega até o Nordeste, chega até a floresta amazônica. Nossa Senhora, então a MPA ganha muita força no inverno, tá? Porque passa a receber menos energia solar aqui no inverno. Então ela ganha força. E olha só como fica as outras massas de ar quentes, né? Todas fraquinhas aí. E aí, por isso que tem um inverno na região do Brasil nessa época do ano, por causa da atuação da massa polar. Beleza? Então, tá aí as massas de ar do Brasil atuando no Brasil. Por último aqui, vamos ver a maritimidade, tá? A maritimidade é outro fator importante aí. A maritimidade e a continentalidade. São os fenômenos, né, que estão relacionados com a interferência da proximidade ou da distância de um local que tem água. Então, se eu estou num local que eu estou próximo de um oceano ou próximo de um grande lago, né, eu vou ter aí uma região com muita umidade, tá? Então, a maritimidade, por exemplo, na região costeira, né, no litoral, ela vai influenciar aquele local, vai deixar muito mais úmido, enquanto que a continentalidade é quando está muito afastado do oceano. Então, vai ter pouca umidade, tá? Pode ter ali uma influência de umidade de um grande lago, né, tal, mas a maritimidade, ela vai determinar um pouco da questão da umidade e também do clima de determinadas regiões, tá? Então, ó, as grandes massas de água possuem característica de reter calor. Então, não é só úmido, a temperatura vai ficar mais equilibrada. Onde há mais umidade, há mais equilíbrio na temperatura. A temperatura não varia tanto, tá? Então, por que que isso acontece?
Novamente, porque a água tem uma propriedade, tá? A propriedade de absorver, demorar para absorver o calor, mas também demora para perder calor. Então, uma região que tem muita umidade, a temperatura vai ficar ali, balanceada, não vai variar tanto. Tudo bem? Diferentemente de região onde a umidade é muito baixa. Onde a umidade é muito baixa, como por exemplo nos desertos, tá? A temperatura varia muito durante o dia. Durante o dia aquece bastante, do sol incidindo ali. À noite a temperatura cai muito, muito, muito. Tá podendo variar de 50 graus durante o dia a 0 grau durante a noite. Olha só essa amplitude térmica, essa diferença de temperatura. Por que isso acontece nos desertos? Falta de umidade. Não tem vapor d'água para controlar a temperatura. Tudo bem? O solo aquece muito rápido, mas também esfria muito rápido. A água não. A água é o contrário. A água demora um pouco mais para aquecer, mas também demora mais para esfriar, tá? Então, essa é a diferença aí. Aqui, ó, maritimidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa figura aqui mostra para vocês uma região próxima a um oceano, certo? Temos aqui uma planície costeira, a umidade que vem do oceano, ela chega nessa região aqui, provocando chuvas, né, precipitações. Nós temos aqui um relevo que vai meio que barrar essa umidade, né? Então, essa umidade, o ar que está vindo aqui é um ar úmido, né? Trazendo aí muita umidade. Quando esse ar encontra uma barreira natural aqui, e esse ar perde sua umidade com as precipitações, esse ar vai continuar, só que vai continuar seco. Vai continuar seco, tá? Vindo para essa região. E aqui vai ser uma região mais seca. Então, esse aqui é um perfil, né, de uma região do Nordeste brasileiro, onde nós temos aqui o litoral do Nordeste, nós temos aqui um planalto, né, a região mais elevada, que é o planalto da Borborema, a região Nordeste, e aqui nós temos uma depressão sertaneja. Por isso que aquele interior do Nordeste é uma região mais seca, né? Um dos fatores que deixa essa região mais seca é essa dinâmica aqui, tá? Essa dinâmica. Existem outras dinâmicas aí que influenciam, mas essa é uma delas, que chove na região de encosta, tá? E aí o ar que ultrapassa essa barreira natural vai ultrapassar seco, sem umidade. Portanto, não vai chover nessa região e ela vai ser mais seca. Então, é a atuação da maritimidade que deixa úmido aqui, e aí aqui é seco por causa da distância lá do oceano e também dessa barreira natural. Tá, então, ó, temos aqui, isso aqui nos leva à seguinte situação, que também costuma cair em vestibular, que é a tal da brisa marítima e a brisa continental, tá? Eu disse para vocês que a umidade tem uma capacidade, né, de aquecer de maneira mais lenta, mas também perde calor de maneira mais lenta. Então, aqui nós temos a seguinte situação, ó, uma área do litoral. O vento sopra durante o dia do oceano para o continente. Olha a direção da seta, o vento aqui, ó, sopra do oceano para o continente. Por que isso acontece? Porque o continente, durante o dia, ele aquece mais do que a água, aquece mais rápido. Portanto, aqui, ó, o ar que está aqui, ele vai subir. Ele está quente, né? Ele vai subir. Quando ele sobe aqui, ele puxa o ar que vem do oceano, que é um pouco mais frio, né? E aí ele ocupa esse lugar aqui, tá? Tudo por conta disso. À noite é o contrário. À noite, a superfície vai esfriar, vai dando 6 horas da tarde, o sol vai se pondo aí, a temperatura da superfície ela vai perdendo calor, né? Vai esfriando. Enquanto que a água, durante o dia, ela vai aquecendo lentamente, né? Muito lentamente. Só que aí, durante a noite, o que acontece? Processo inverso. Essa água aqui vai estar quente, né? Porque ela demora de perder o seu calor. O calor que ela adquiriu durante o dia, que foi lento, mas adquiriu, ela vai perdendo aos poucos durante a noite. Então, a temperatura dessa região aqui, o ar próximo ao oceano, vai estar muito mais quente do que o ar em cima do continente. Então, a brisa vai soprar de forma contrária, do continente para o oceano. Porque o ar aqui agora está mais quente, vai subir. E o ar que está mais frio em cima do continente vai em direção para ocupar essa região aqui. Tudo bem? E lá no alto da atmosfera, esse ar vai resfriar e vai retornar, tá? Para o lugar aqui do continente. É assim que funciona essa dinâmica da brisa marítima e brisa continental. Tá.
Eu sei que é muita coisa, é muito volume de informações, mas vocês terão essa aula gravada, tá? E aí a gente vai, vocês podem retomar para fazer a atividade. Lembrando que a atividade com relação a essa aula só lá no dia 19 de outubro. Tudo bem? Tranquilos? Não se preocupe, não. O importante é ir prestando atenção aí. Tá, beleza. Então a gente falou desses fatores climáticos. Agora vamos classificar esses climas, gente. Se a superfície do planeta recebe insolação de forma diferente, existem relevos diferenciados, altitudes elevadas, altitudes mais baixas, né? Tudo isso vai influenciar em diversos tipos de climas diferentes. Então, a gente vai ver aqui os tipos climáticos que existem aí, as suas características, tá bom? Tá aqui, ó. Eu trouxe alguns para vocês, enumerados, assim, com a designação aqui, a característica bem básica de cada clima, tá? São os principais, existem outros, mas esses são os principais. Então, ó, clima equatorial. Como é o clima equatorial? Ele é muito úmido, tá? Muito úmido. Eu estou falando de 2.000, 2.500 milímetros de chuva anual, por ano. É muita água, tá? Então, e também elevadas temperaturas. Esse é o clima equatorial. Muito quente, muito úmido. Pensa na floresta amazônica. Clima tropical. A principal característica dele é duas estações. Você vai ter uma estação seca e chuvosa. A temperatura é elevada durante o ano todo. No inverno, às vezes, aí cai um pouco a temperatura. Mas, no geral, é quente, tá? E aí vai ter uma estação chuvosa no verão e uma estação mais seca no inverno. É o nosso clima, o clima aqui de Rio Claro, por exemplo. Tá? Semiárido. Apresenta baixa umidade. Ó, semiárido. Árido quer dizer seco. Tá? Então, semiárido é baixa umidade o ano todo, altas temperaturas também, e baixa variação de temperatura, é praticamente quente o ano todo. Então, o semiárido nordestino, a região do Nordeste brasileiro, lá, você tem esse tipo de clima lá. O desértico é aquele que é extremamente seco, tá? Alta amplitude térmica, ou seja, durante o dia, é o que eu falei para vocês, pode chegar a 50 graus, mas à noite pode cair a zero. Por que isso acontece? Porque não tem umidade. Então, do mesmo jeito que aquece muito a superfície, durante o dia, à noite, esse calor, essa energia, ela se dissipa e esfria bastante ali o ar na região desértica, tá? Clima temperado, apresenta 4 estações bem definidas, sabe aquele, né? Primavera, verão, outono, inverno, muito bem certinho. O outono, aquela quando tá caindo as folhas, né, tal, começando a ficar seco. Aí chega o inverno, que é muito frio. Aí vem a primavera, né, que está começando a florescer novamente, né, renascer aí a vegetação, e aí o verão é quente. Então, essa estação que tem, esse tipo de clima que tem estação bem definidinha assim, é o clima temperado, tá? A gente já vai ver a localização de cada um deles no planeta. Subtropical, apresenta grandes variações de temperatura entre inverno e verão. Então, você tem um inverno que é inverno, você tem um verão que é verão. Que é 880, né? E as chuvas não tem uma estação chuvosa ou não. Durante o ano vai chovendo e tal. Tudo bem? Características aí do subtropical. Já o clima frio, né? Se encontra em regiões próximas aos polos, apresentam verões amenos, ou seja, quando é verão, ainda assim ameno, ou seja, é ali um verãozinho de 20 graus no máximo, 10, dependendo, 10 graus no máximo, né? É a temperatura máxima lá. De resto, é até abaixo de zero. Então, essas são as características principais dos climas. Agora, vou tomar uma água aqui. Vou mostrar uma coisa que é muito importante, também cai em vestibulares, Enem cobra bastante, com relação ao clima, que é o tal do climograma. Ó, climograma, gente, nada mais é do que um gráfico. Deixa eu só selecionar uma aqui para vocês. Ó, é um gráfico. Esse gráfico é importante vocês saberem o seguinte, duas coisas. Esse gráfico vai mostrar a quantidade de chuva ou precipitações, e normalmente vem em milímetros cúbicos de água, tá? Milímetros aí. E aqui desse outro lado a temperatura. Então, basta olhar aqui em cima a unidade de medida. Se tiver em graus Celsius, é a coluna da temperatura. Se tiver lá em milímetros, é a quantidade de chuva. Pode vir invertido? Pode, né? Pode. Pode aparecer um gráfico em que... aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, a temperatura está desse lado aqui, ó, né? E a chuva está do outro lado. Então, isso não importa. Importa vocês saberem que se é o Celsius aqui, está falando de temperatura. Se é milímetro, está falando de quantidade de chuva, tá? Essa é a primeira coisa. Vocês têm que saber sobre isso. Segunda coisa, que a temperatura é sempre a linha, tá? A linha vai medir aí a temperatura, a variação da temperatura.
E as barrinhas vai medir a quantidade de chuva sempre por mês, né? Sempre por mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro. Cada barrinha dessa representa um mês e a quantidade que choveu em cada mês. Até aí, tá tranquilo? Beleza? Tá. Beleza, senhor, tranquilo. Então, essas são as duas coisas principais do climograma. Agora, o climograma, gente, nos passa muita informação. A forma como ele é, o tamanho das barrinhas, a linha aqui, né? Ela também vai indicar que tipo de clima que é. Então, olha, por exemplo, esse clima equatorial. Olha, chove bastante o ano todo, né? Porque se você colocar a média aí de... aqui nós temos uma média, né? De 350 por mês. Se a gente somar tudo isso aí, vai dar 2.000, 3.000 milímetros aí por ano, né? É muita água, muita água. E as temperaturas estão lá em cima, ó. Média de 25, né? 25,5. Uma média de temperatura é uma temperatura alta, tá? Então, só de olhar aqui, se vocês não tivessem o nome da cidade, não tivessem a localização, mas vocês soubessem dessa informação, vocês pelo menos poderiam dizer, opa, eu sei que esse clima é um clima que chove bastante, tem temperatura elevada, tá aí. Ou é tropical ou é equatorial. Se tiver com muita chuva, eu posso até dizer, arriscar que é equatorial, tá? Então, no vestibular costuma cobrar muito e às vezes eles pedem assim, ó, essa cidade está localizada, ou então esse climograma pertence a qual área, né? Por exemplo, assim. Então, vocês têm que saber onde se localiza primeiro os climas e depois associar o climograma ao clima, a localidade do clima, tá? Olha aqui um clima aqui tropical, como que, olha a diferença do tropical para o equatorial. O tropical, ele tem uma queda de chuva no meio do ano. Opa, professor, quer dizer que no meio do ano é o inverno aqui para a gente, no hemisfério sul, né? Ó, Cuiabá aí, né? Mato Grosso, clima tropical. A quantidade de chuva cai na época do inverno. É o verão seco, né? Tropical. Chove bastante aqui, ó, janeiro, dezembro, janeiro. É, verão, né? Verão chove mesmo. Então, olha que interessante esse climograma aqui. E a temperatura também cai aqui no meio do ano. Por quê? Porque é o inverno. Cai um pouco. Olha aqui, ó. Aqui não. Aqui mantém-se alto aí, tá? Durante o ano todo. Aqui não, tem uma queda no meio do ano, que é o nosso inverno. Fiquem espertos aí, tá? Então, esse aqui é um tipo climático tropical. Deixa eu mostrar um outro aqui importantíssimo. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é interessante. Esse aqui, olha só, o primeiro vou começar a chamar a atenção pela precipitação. As precipitações aqui, máxima aqui deu 50 e pouco. Olha aqui na Amazônia, 400. Aqui quer dizer que chove pouco. Nossa, professor, mas as barrinhas estão altas. Calma lá, né, gente? Vocês têm que ver aqui o número. Ó, o número é que vai indicar. Tá? O número vai indicar. Aqui está dizendo que aí, ó, a mais elevada aqui é próximo de 60. Nesses meses aqui, ó. De outubro, novembro e dezembro. 60. Aqui é 400. Então, tome cuidado, não é o tamanho da barra, é o valor, tá? Olha, outra coisa importante é que a temperatura sobe no meio do ano e cai no final do ano, ó. Cai em novembro, dezembro, janeiro tá frio, fevereiro tá frio, depois começa a esquentar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse climograma aqui é do hemisfério norte ou do hemisfério sul? E aí? Hemisfério norte? Hemisfério norte. Por que hemisfério norte? Porque o meio do ano, as temperaturas são quentes, ó. Ó, verão lá no meio do ano, enquanto que no final do ano, dezembro, né, Papai Noel, neve, né? É mais frio. Então, se a temperatura está fria, está menor aqui, ó, né, em janeiro, dezembro, janeiro, significa que é inverno. Se é inverno nesses meses, significa que é do hemisfério norte, tá? Então, esse é um climograma que representa bastante isso. E é uma região também que não chove muito não, viu? Aqui temos um subtropical, né, com característica de cair em temperatura no meio do ano. Portanto, esse climograma aqui é do hemisfério sul. Beleza? Tranquilos? Então, no geral, gente, é isso. Aí vocês vão encontrar diversos. Olha esse aqui, muito seco. Ó, semiárido, né? Interior da Bahia chove quase nada, mas temperatura lá em cima, né? Então, essas características gerais do climograma. Tudo bem? Então, esse apresento para vocês o tal do climograma referente à temperatura. Rapidinho aqui, vamos falar de cobertura vegetal. A questão da vegetação, ela segue o clima, ou seja, a vegetação vai ser do tipo que vai depender do clima. Se for um clima úmido, então vai ter plantas que são adaptadas ao clima úmido. Se for uma região mais seca, então vai ter plantas que são adaptadas a climas secos, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui essa relação entre vegetação
e clima. Floresta tropical. O que é importante a gente saber dela? Que são florestas que dependem muito da umidade, que tem bastante árvores altas, e olha a localização dela aqui no mundo. Está nessa região aqui, ó, região da linha do Equador, né? Existe a presença de florestas tropicais e equatoriais também, como a floresta amazônica. Tudo bem? Então, a floresta equatorial, tropical, é assim. Savana. A savana é um tipo de vegetação mais aberta, ela tem aí gramíneas, tem arbustos e tem árvores, tem os três estratos. Só que ela é uma região mais seca. Então, vai ter esse tipo de vegetação. Olha aqui, ó. Olha essa região de savana no continente africano, né? Onde tem as zebras lá, né? Os leões, que é toda essa região aqui, tá? E aqui nós temos um mapinha de localização das savanas, né? No Brasil, gente, tem um correspondente, tá? Não é chamado de savana, é chamado de cerrado. Cerrado brasileiro, tá? Mas são as mesmas características da savana aí, continente africano e também no norte da Austrália. Próxima tipo de vegetação são as estepes e as pradarias. Um pouquinho mais seco ainda, tá? E aí, então, o tipo de vegetação vai ser mais rasteiro, tá? Composto por plantas herbáceas, arbustos, né? Plantas baixas, gramíneas. Então, vegetação mais rasteira, por quê? Porque existem regiões mais secas, tem pouca umidade. Então, vai chover pouco, não vai ser possível nascer vegetações do tipo arbóreo, tá? Que são árvores. Olha a localização no mundo das estepes, né? As estepes se localizam aqui nessa região, aqui também nos Estados Unidos, e aqui as pradarias, são os campos, né? Regiões de campos. No sul do Brasil aparecem os pampas, tá? Temos aqui também o interior do Nordeste, o interior dos Estados Unidos. As pradarias são regiões de campos. Qual que é a diferença entre as duas? Bom, essa daqui é um pouquinho mais seca, tá? Um pouquinho mais seca. Essa aqui é um pouquinho mais verdejante, um pouquinho mais verde, tá? Um pouquinho mais de... Aparece um pouco mais verde na época que tem um pouco mais de umidade aí, tá? Essa é a pequena diferença entre elas. Desértica, são regiões que têm vegetação, é a vegetação que se adapta bastante à falta d'água, por exemplo, as cactáceas, tá? Está presente nessa região aqui do mundo, então, deserto do Saara, do Kalahari, do Atacama, né? Deserto aqui, Vitória, na Austrália, o interior oeste, a costa oeste dos Estados Unidos, é a presença onde tem desertos e a vegetação desértica, tá? Então, se adaptando aí à falta de umidade. São chamadas de xerófitas, plantas xerófitas, aquelas adaptadas a pouca umidade. Floresta temperada é aquela floresta de regiões de zona temperada, aquela região onde o clima, os quatro climas são bem definidos, né? Outono, primavera e verão. Então, aqui é um tipo de vegetação que cai as folhas completamente, por isso são chamadas de caducifólias. As folhas caducam, né? Elas caem aí no outono, elas ficam vermelhas aí, depois caem no inverno, as árvores são sem folhas, vai só renovar na primavera. Então, esse tipo de vegetação é característica de regiões temperadas. E aqui está a localização das florestas temperadas no mundo, né? Em regiões aí de regiões temperadas, ó, sul, bem aqui o sul do Brasil, aqui, né, região da Austrália e também na região tropical, zona temperada do hemisfério norte. Então, tá aí as características da floresta temperada. A taiga. A taiga é vegetação de coníferas, tá? Então, são pinheiros que se adaptam bem a climas muito frios, as folhas são pequenininhas, né? E aí, ela ocupa essa região aqui, sobretudo essa região do mundo, tá? A região aí próximas aos polos, do norte do hemisfério norte, bem ao norte do hemisfério norte, próximas aos polos. É aqui que está presente a vegetação de coníferas, ou seja, a taiga, tipo de vegetação de pinheiros, também conhecido como floresta boreal. A tundra, gente, é uma vegetação bem rasteira, tá? Ela, parte do ano, ela está coberta por gelo, então ela nem aparece, ela só vai aparecer quando, ó, mesma região. Só quando esse gelo derrete no verão, ela refloresce, mas é uma vegetação bem rasteira, líquens, né, sobretudo aí, plantas bem herbáceas, bem rasteirinhas, só no verão que elas aparecem. E onde elas se localizam? Mais ao norte ainda do que a taiga, né?
Então, elas se localizam aqui bem próximas aos polos, região que parte do ano está coberta de gelo. Então, essas são as vegetações principais no mundo, o que nos leva agora a pensar sobre como os animais interagem com essas florestas, esses climas. Então, aí a gente vai estar falando de quê? De biomas. Então, os biomas terrestres acabam formando os biomas porque essa interação entre clima, vegetação e a presença da vida ali animal. Toda essa relação que existe aí, né, vai ser determinado os biomas, tá? Então, conjunto de ecossistemas interligados, tá? Agrupamento relativamente homogêneo. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são os principais biomas do mundo, tá? Então, temos aqui área polar, praticamente sem vegetação, né? Temos aqui a taiga, a tundra, nessa região aqui o verde mais escuro, né? Floresta temperada, esse verdinho aqui. Temos a floresta tropical, esse verde bem mais claro, as savanas, né? Ou seja, tudo aquilo que eu mostrei para vocês de localização, só que agora tudo num mapa só, tá? Então, esses são os biomas e a importância deles para o equilíbrio ecológico é muito importante por conta dessa dinâmica que é muito sensível, que o homem vem alterando. E sobre essa questão da alteração desses biomas e climáticos, é tema para a nossa próxima aula.